Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio super especial do nosso Sistalks. Aqui no podcast do SIST, que você conhece, é o Clube Internacional de Seguros e Transportes. Eu sigo recebendo pessoas que são referência nesses dois macro segmentos que na realidade compõem tantas as áreas que têm um impacto direto na nossa sociedade. Hoje a gente vai falar, claro, de seguros, mas a gente vai falar de alguns temas que são importantíssimos, que fazem parte do nosso dia a dia. Alguns, inclusive, estão agora na lei. E para conversar comigo aqui hoje, eu tenho uma convidada. E quando a gente traz mulher para falar no nosso segmento de seguros e transportes, é ainda mais especial. A representatividade feminina nesse ecossistema que não para de crescer é fundamental para a nossa continuidade. Então, está aqui comigo hoje a Kelly Godoy. Kelly, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço ao convite do SIST, é uma honra estar aqui e poder contribuir, né, com a nossa experiência, falar da nossa jornada e para falar desse tema aqui hoje, que vai ser bem interessante. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, eu. E assim, olha o tamanho da minha responsabilidade, senhoras e senhores. A Kelly é nada mais, nada menos do que a diretora jurídica de conformidade e de controles internos da Seguros Sura Brasil, da Sura, que a gente conhece por aqui. Então, Kelly, vamos lá. A gente está aqui hoje na nossa segunda temporada do Sistalks, recebendo gente do seu calibre, né? 20 anos, né? 2 décadas já de mercado. Como é que tudo isso começou? Como é que você chegou nesse mercado? Minha jornada em seguros começou em 2003, então tem Mais de 20? Mais de 22 anos aí, completa esse ano. E, assim, inicialmente, né, é curioso, eu sou advogada, né, de formação, e eu comecei fazendo faculdade de jornalismo. Minha colega. Exato, quase. Não concluiu. Não, no meio do caminho ali, eu tive que parar essa faculdade e fui procurar emprego e consegui uma vaga temporária numa empresa de seguros na época. E aí era uma empresa que eu ia ficar 3 meses. E eu estou há 23 anos no mercado de seguros. Kelly, eu tô rindo. Eu vou ter que te contar uma coisa. Eu vou antecipar para você e para quem tá nos ouvindo. Eu tô rindo pelo seguinte. A nossa próxima entrevista, que vem depois da sua, que vai sair aqui no Sistalks, o meu entrevistado, que eu gravei aqui, me contou o seguinte: nunca entre no mercado de seguros achando que é provisório, que é temporário. Não a gente não sai. A gente é mordido e a gente fica e se apaixona. Você é a comprovação daquilo que... Edson, quando sair o seu episódio na próxima quinzena, você vai saber do que eu tô falando. Você é a comprovação. Não tem como. É um bichinho que vem, que te pica e que você fica. E aí, na época, eu fui para um departamento jurídico nessa seguradora. Certo. Aí eu falei assim, então eu vou sair do jornalismo e vou fazer direito, né? E aí foi quando tudo começou, a minha jornada em seguros, e comecei a estudar direito. E aí toda a minha trajetória de formação acadêmica, assim, foi sempre dentro de companhias de seguro, né? Então, nesses 23 anos aí, passei por algumas companhias de seguro, e aí fui fazendo essa formação de carreira. Não, aí que é super interessante, né, a gente observar. Bom, o SIST, que é o Clube dos Seguros, né, o Clube Internacional de Seguros e Transportes. O Sistalks nessa temporada é um oferecimento da Porto Seguro. A Sura é uma seguradora, é um ecossistema muito integrado, unido e que, vamos lá, né, todo mundo sabe o tamanho desse mercado e o impacto no PIB brasileiro, e não só no Brasil, né, no mundo. Sim. E aí você começa, uma menina, 20 e tantos anos atrás, quase jornalista, se torna advogada, e você tem uma formação que, para além do direito, para além da advocacia, ela também é muito pautada nesse olhar para cultura organizacional, né? Então você vem vivendo, vem construindo em grandes corporações e acompanha essa evolução do que hoje a gente tem muito mais cuidado, que é a saúde mental. Você se vê nessa descrição? Assim, nesses 23 anos, e desses 23 anos de carreira, estou há 13 anos na Sura. 13 de Sura já? 13 Uau! de Sura, sim. Uma longuíssima história. A Sura está há 9 anos aqui no Brasil, então quando eu entrei ainda era a operação da RSA, quando a Sul-Americana fez a aquisição das operações na América Latina, Certo. em alguns países da América Latina, e o Brasil foi um deles.
Então, desde 2016, eu sou efetivamente Sura, né? Mas estou aí na empresa há 13 anos. E na Sura, eu consegui desenvolver esse conhecimento, essa capacidade e esse olhar mais sistêmico, não só sobre a minha área, porque assim, eu tenho uma formação, mas hoje eu preciso ter um olhar muito mais sistêmico para poder fazer esse ponto que você falou, né? Assim como o mercado precisa ser integrado, É isso. as áreas internas também precisam ser muito integradas. A gente não pode ficar olhando em silos, a gente precisa olhar de forma sistêmica, articulada, conversando. E isso, na Sura, é parte da identidade da cultura. Isso é super As importante, né? conversas, né? E esse olhar de integração, de conversas, de respeito e desenvolvendo aí essa questão que a gente vai conversar, né? Emocional, dentro do ambiente de trabalho, dentro da organização. Quando eu penso, o Kelly, especificamente no jurídico, né? Eu sei que você tem diversas outras atribuições aí no seu guarda-chuva, né? Os controles internos, a parte de conformidade, compliance, mas quando eu penso no jurídico, ele é uma área muito transversal. É, Porque quando você olha, por exemplo, para uma análise de contrato, para uma due diligence, você tem que olhar para todo o ecossistema da empresa, você tem que conhecer toda a empresa de forma muito mais 360, muito mais sistêmica. E isso perpassa também pelas pessoas. Pelo RH, hoje, pelas áreas, né, de gente e gestão, com uma visão muito mais profunda do ser humano sim. do que só do departamento pessoal, né? Só daquele RH do passado. Então, eu imagino que em 13 anos você conheça a empresa de ponta a ponta. Sim, hoje é necessário, né, É. fazer isso. A gente precisa, eu falo muito a gente conversa muito com a equipe, que a gente precisa entender o cliente, o nosso cliente interno, saber qual é a dor, qual é a necessidade, e não trabalhar como área jurídica somente num momento reativo ou quando se tem algum problema, É. mas naquele momento de construção. Quando está se pensando no desenvolvimento de um negócio, desenvolvimento de um produto, então, que o jurídico faça parte dessa construção de soluções dentro da empresa. Então, é fundamental que a gente tenha essa articulação e essas conversas com as outras áreas da empresa. Eu acho que especialmente no mercado de seguros, que a gente pensa em prevenção, a gente pensa em antecipação, a gente pensa em estratégia muito mais do que a correção de algo lá no futuro. Sim, Então, sim, atuar antecipadamente é fundamental, né? fundamental. Muito bom. Bom, ano passado, 2024, foi sancionada uma lei, a 14.831, 14.831, que fala de um tema que muitos de nós possivelmente passamos a ouvir mais pós-pandemia, né? Mas que é um tema de suma importância para a sociedade global, que é o tema da saúde mental. Então, ela inclusive ficou, né, conhecida como a Lei da Saúde Mental e ela estabeleceu e instituiu uma certificação que é a empresa promotora da saúde mental. Quando você, né, uma pessoa que acompanha essa temática, quando você se deparou com essa novidade, qual foi a sua visão em relação à importância disso para o mercado como um todo? É, é impor- quando essa lei foi sancionada, a gente vê assim, é um movimento que a gente vê o governo federal olhando para questões que realmente, como você disse, né, depois da pandemia, essa necessidade ela ficou ainda mais latente. Eu acho que ela sempre existiu. Sempre existiu, só que agora vem tomando um corpo, e até por conta da conectividade, do acesso que a gente tem à informação, que as pessoas estão falando, estão entendendo mais essas questões emocionais, então as medidas sociais e de governo precisa efetivamente olhar para isso. A lei, ela vem para regulamentar, não de forma, esta lei em específica não vem de forma obrigatória para regulamentar o tema, mas eu acredito também que as empresas não podem ficar dependendo de legislações ou de normas regulamentadoras para poder implementar políticas de promover dentro das empresas saúde e bem-estar, Exato. porque isso é essencial, isso tem que fazer parte, isso é um elemento estratégico da empresa ter
as pessoas que ali trabalham trabalhando com um bem-estar, emocionalmente saudáveis, que tenham um ambiente harmônico ali para se trabalhar. Então, assim, a lei, eu acredito assim que assim, é uma necessidade, mas seria muito triste as empresas olharem isso só a partir de uma lei. Só faço porque preciso, Só só faço porque tem alguém fiscalizando, porque é né? obrigatório, não. E esses temas são bem, assim, deveriam ser inerentes à cultura das empresas. É isso É. que, essa tendência que a gente vê agora de forma mais latente, ela precisa realmente ser enraizada e fortalecida no Sim. dia a dia das empresas. Engraçado que você citou, né? O fato de agora as coisas estarem mais conectadas, haver mais visibilidade, haver as redes sociais nas quais as pessoas expõem aquilo que sentem ou as situações que acontecem dentro das companhias. E aí o mundo viveu ali momentos das demissões silenciosas, momentos de crises de burnout em volumes nunca antes vistos. Então, as empresas passaram a olhar mais esse tema. As empresas que estão ali, por exemplo, na GPTW, Great Place to Work e tudo mais, as empresas passaram a olhar mais esse tema, na sua opinião, como um diferencial competitivo, tanto em termos de contratação, redução de turnover e também em termos de mercado, né? Eu me destaco por ter um programa, por ter políticas ESG diante dos meus concorrentes. É isso, é fundamental. E para mim, isso é um elemento competitivo de mercado de trabalho em comparação a outras empresas. Hoje que a gente percebe que as pessoas, é claro, né, que o fator financeiro de buscar bons salários, bons benefícios, isso é fundamental, Sim. né? Só que hoje as pessoas não estão olhando só isso no seu pacote. Elas estão olhando e pesquisando, falando com colegas, como que é essa empresa, como que é o clima organizacional, como que são as políticas ali de bem-estar. Então, as pessoas estão se preocupando hoje, atualmente, em saber qual é o local que elas vão trabalhar, porque isso também é salário. Tem o termo salário emocional, né? Que são esses não financeiros, né? A qualidade, o termo, né, de ter qualidade de vida, ter buscar esse equilíbrio, né, entre vida pessoal, entre trabalho, da gente saber ali dosar isso e a empresa promover e incentivar esse equilíbrio. Isso é um diferencial que a gente percebe hoje de competitividade com outras empresas. E esse é um tema que mesmo antes da lei, vocês na Sura já tinham ali como premissa, como diretriz, já falavam sobre? Já na Sura a gente tem uma série de medidas e de Iniciativas. exatamente, de iniciativas que tocam esse tema Que bom. bem antes da lei. Então a gente tem algumas ações ali, por exemplo, o modelo híbrido de trabalho. Hoje a gente entende que também é um fator competitivo e de qualidade de vida, porque a gente conseguir proporcionar que o colaborador se desloque menos vezes na semana para o seu trabalho, de estar exposto ao trânsito, ou a um transporte público, que hoje a gente sabe dos desafios que tem o transporte público aqui em São Paulo, especialmente. Então, isso já é um diferencial que a gente já adotou ali após pandemia, tem o horário E assim, flexível. desculpa até te interromper, mas adotou e manteve, né? Sim. Porque a gente tem visto tantas empresas que adotaram e que funcionava em plenitude, mas que por qualquer razão decidiram que não, agora eu quero todo mundo de novo no escritório. Sim, é um E movimento. para o colaborador que passa 2 horas antes do dia, 2 horas depois do dia para ir, não é exatamente o melhor dos mundos, né? Isso afeta bastante emocionalmente as pessoas em relação. Já chegam cansadas do trabalho. É. Então, hoje a Sura mantém esse modelo. E claro que é uma via de mão dupla, né? Sim. Na medida que a gente também oferece esse modelo híbrido, as pessoas também, a gente fortalecer a questão, que é um dos princípios da Sura, a questão da responsabilidade.
E a produtividade. Exato. Então, se você está na sua casa, você realmente está ali focado no seu trabalho, nas suas entregas. A gente fala muito das pessoas serem protagonistas das suas entregas, das suas responsabilidades, não ficar dependendo de um. Eu não estou ali trabalhando porque tem uma outra pessoa me vendo, mas é independentemente É disso. meu compromisso. É o seu compromisso, as pessoas estarem comprometidas. Então, é uma via de mão dupla que precisa funcionar em harmonia. É bom ter equilíbrio, né? E desculpa, na hora que eu fiz o meu comentário, você estava dizendo, então, além dessa iniciativa horário flexível, tem outras iniciativas, né? Horário flexível, nós temos a sexta-feira curta também, Ai, que que ótimo. é o horário de trabalho vai até 1 da tarde, então as pessoas podem ali, naquele horário da tarde, fazer as suas coisas pessoais, enfim, já ir começar o seu fim de semana, ter o tempo com a família. Então a gente busca que as pessoas realmente usufruam esses benefícios na Sura. Você sabe que a Short Friday, né, essa sexta mais curta que surgiu aí em alguns países do exterior, ela foi um quase que teste, né, um piloto para os países que vêm experimentando a semana com 4 dias úteis. E, em geral, a produtividade das pessoas com menos horas de trabalho é maior do que a produtividade com mais horas de trabalho, justamente porque quando há qualidade de vida, quando há comprometimento, quando há uma motivação, a pessoa entrega mais e menos, né? Então isso é muito interessante de observar. Parabéns pelas iniciativas de vocês. Ai, muito obrigada. E aí, aproveitando então o tema, né, das iniciativas, sei que você vem se aprofundando, estudando muito sobre a Lei da Saúde Mental, né, sobre a 14.831. E quando a gente pensa em uma empresa que talvez ainda não tenha nenhuma medida, nenhuma ação, nenhuma iniciativa nesse sentido, como é que a gente poderia começar? Bom, li aqui a lei, não vamos fazer só por causa da lei, mas vamos nos inspirar nela. Como é que a gente começa? Bom, a recomendação que eu poderia dar para a gente começar a atender empresas que ainda não têm essa iniciativa, né, no meu olhar, seria a escuta, fazendo um diagnóstico na empresa. Abrir um canal que consiga ouvir as pessoas, identificar ali qual que é a necessidade naquele momento que a empresa teria que iniciar esse processo de desenvolvimento, capacitação, apoio, né, para as questões emocionais. Então, abrir um canal de escuta para ter esse primeiro diagnóstico, eu entendo que é fundamental. Por quê? Porque às vezes a liderança ou a alta administração pode ter um olhar muito enviesado ou limitado do que pode estar acontecendo. Então, a gente não ter suposições, eu acho que as pessoas precisam disso. Não, vamos ter certeza com base em elementos concretos, no que as pessoas estão colocando ali. Então, hoje a gente tem um canal de escuta, eu acho que é fundamental. Lá na Sura a gente tem um canal que a gente chama Pulses, que são pulses semanais que a gente envia várias perguntas de diversos níveis para as pessoas, e a gente também pede muito que as pessoas participem disso, Sim. porque a gente só pode te ouvir se você falar. É um né? termômetro, de fato, para É um sentir a termômetro. temperatura, né? E a partir disso, dessa escuta, a gente consegue fazer um plano de ação. É. Então, na minha visão, acho que esse seria uma primeira iniciativa. Escutar para tirar um diagnóstico e aí desenvolver um programa de um plano de ação. Até para não criar algo que você acha que as pessoas querem e que no fim do dia todo mundo olha, mas para que se eu não queria isso? Exato. Se eu não preciso disso, né? Se não tem valor nesse momento para mim. Adorei a sugestão. Você sabe que uma vez uma pessoa, você é de conformidade também, então uma vez uma pessoa de compliance, nós estávamos nessa conversa e ela me disse, não, mas a gente tem um canal de denúncias, né? O nosso canal de ética, quem quiser que fale lá. Eu falei, calma aí. As coisas são muito diferentes, né? Você ter uma estrutura de pesquisa periódica, uma ouvidoria para o colaborador, na qual ele pode expor os seus sentimentos, sem que haja uma sanção, uma investigação posterior, é completamente diferente, né? Então, até interessante ouvir isso de alguém que também tem conformidade no guarda-chuva, porque são de fato universos diferentes, né? São. Nós lá, eu como conformidade e linha ética, faço parte do comitê de ética também da empresa. A gente tem esse canal, né, que a gente chama de linha ética, é um canal de
de denúncias e que a gente promove também e incentiva que as pessoas utilizem quando elas se sentirem confortáveis e confiantes de utilizarem quando necessário. Então, Legal. esse também é um canal que a gente disponibiliza na Sura, totalmente confidencial, de forma anônima, que também, como você disse, é uma outra escuta, mas são canais diferentes para necessidades diferentes, né? E que podem ser utilizados ali pelas pessoas. Muito bom. Bom, a gente começou falando deste tema que é muito da nossa raiz aqui, né? Que é seguro, transporte. E aí, vamos lá. Hoje, nós vivemos um segmento que lida, quando a gente pensa, por exemplo, no transporte, nos seguros de transporte de cargas, a gente lida com questões densas, a gente lida com o crime organizado, né? Qual que é o desafio de falar de saúde mental para o universo de seguros e transportes? Você acha que é diferente de falar para outro segmento? Entretenimento, que é mais leve, por exemplo, você acha que tem diferença? Eu acho que tem diferença. Tem. Assim, lá na Sura, assim, nós somos seguro de transportes uma das soluções que nós temos com mais destaque no mercado. Nós estamos entre as seguradoras que atuam em transporte, nós estamos em 7º lugar no É mercado. muito significativo. É bem significativo para a gente. Nós temos experiência de longos anos ali. E o que eu vejo das equipes, né? Por exemplo, nós temos uma solução na Sura, dentro da nossa empresa de serviços, que chama Mova Mais. Tá. Que é um hub que une diversas empresas do setor de transporte para oferecer soluções para diversos tipos de empresas relacionadas a transporte, logística, diversas necessidades. E às vezes a equipe traz para a gente situações ali do dia a dia, às vezes filmando uma situação, transporte de carga, de um trem, uma isca, um rastreamento para uma operação nervosa, para uma carga importante. Só nisso, só na informação, a gente, nossa, É já, tenso, já é né? tenso, já é uma grande responsabilidade. Aí tem esse fator. E aí tem um outro que, quando a equipe traz também, geralmente tem o fator do tempo, da urgência, que Não dá para pensar às vezes muito. não é com muita antecedência, vem uma necessidade ali. Então, é um mercado que a gente já sabe, não dá pra gente, né, estar ali no país de Alice achando que é mil maravilhas, que ele é nervoso. O que a gente precisa desenvolver como profissionais e nas empresas que têm esses profissionais que lidam com esse tipo de trabalho, que ele é estressante por natureza, por sua natureza, é desenvolver capacidades e ferramentas para lidar com o estresse, para lidar com isso, para que isso não seja um fator que prejudique pessoalmente a pessoa. Então, hoje em dia, os ambientes, né, tão voláteis, tão dinâmicos, tão inconstantes e com esses fatores de estresse, então como a gente lida com isso? Então, as empresas proporcionar iniciativas e capacitações para esses profissionais se desenvolverem emocionalmente, para se fortalecerem, terem consciência dos seus gatilhos emocionais, do que precisa ser desenvolvido, do que precisa ser fortalecido, procurar ajuda quando necessário. Isso a gente tenta transmitir bastante para as pessoas, né? Que as pessoas, eu não sou a Mulher Maravilha, né? Se eu preciso de ajuda que peça, porque esse ambiente ele vai ser constante e a gente precisa saber lidar com ele, né? Então as empresas precisam apoiar em fornecer essas ferramentas e capacitações para lidar com isso. E muitas vezes também compreender que é um pacote de soluções, né? Porque, eu tenho uma sala de descompressão. Mas se a pessoa tiver numa crise de ansiedade, ela não precisa só de uma sala de descompressão, ela vai precisar conversar com alguém. Mas eu tenho um canal de apoio psicológico, que já é super legal. Mas eu posso também ter um programa de capacitação interna, como você disse, para que haja autoconhecimento, para que eu identifique o momento em que eu preciso pedir ajuda. Exato. Ou o momento em que não, é só um dia tenso. Então é um pacote muito integrado, né? Lá na Sura a gente tem esse apoio psicológico também para os colaboradores, quando eles se sentem à vontade e na necessidade de buscar esse apoio. Temos políticas que a gente fala sobre isso também, e é isso, como a gente vai integrando isso
no dia a dia das pessoas, na cotidianidade das pessoas. A liderança tem um papel fundamental nisso, Fundamental. de promover para poder conectar a estratégia com o dia a dia desses colaboradores. E na visão, e para a Sura, é esse bem-estar, que é oferecer bem-estar para pessoas e empresas, para os nossos colaboradores, faz parte da nossa estratégia. Então, a gente busca essa coerência aí no dia a dia ali com as pessoas. Não, eu acho que é super importante esse pacote de ações, mas principalmente algo que quando eu te escuto me transmite com muita verdade, é uma cultura. É uma cultura de cuidado, é uma É, cultura de evolução, de capacitação, de respeito pelas pessoas. São o nosso maior ativo, né? sim, Porque se não tivesse ninguém ali, nada aconteceria. E aí a gente comentou muito no começo, né? Ah, vamos lá, né? Vou até mudar de posição aqui. A lei não é obrigatória, não, mas ela é uma diretriz. E muitas das coisas, especialmente no nosso país, elas funcionam quando há uma diretriz, ou uma obrigatoriedade, ou uma fiscalização. Então, aí aqui é a opinião, tá? Na opinião da Kelly. Havendo a lei, ela incentiva, ela contribui, ela ajuda nesse desenvolvimento de mais soluções por parte das empresas de todos os segmentos em relação à saúde mental, mesmo que sejam projetos ou ações mais simbólicas, mas, na sua opinião, é melhor ter a lei do que não ter? eu entendo que ajuda muito, especialmente para empresas que não têm esses processos ainda muito desenvolvidos dentro da Sim. sua cultura organizacional. Né? Às vezes, quando a gente olha um perfil de empresas menores, com menos funcionários, isso não significa que os administradores não devem olhar para isso. Pelo contrário. Então, quando tem uma legislação, uma diretriz, uma regulamentação que dá esse norte, a pessoa já, nossa, já é uma bússola, É, né? Que pode ser seguida ali, que se eu atendo aqueles mínimos ali, não é porque eu só vou estar atendendo a uma lei, mas eu vou estar realmente é, propiciando aos colaboradores, às pessoas, efetivamente, iniciativas de bem-estar. Por quê, Cristiana? Nós passamos 8 horas, no no mínimo, mínimo. da nossa vida por dia no ambiente de trabalho. Olha, eu digo que a gente passa, considerando horas úteis, o tempo que a gente está acordado, deslocamento, a gente passa mais horas trabalhando do que com a família. Muito mais. Então, assim, as empresas precisam olhar as pessoas como centro. Porque é uma empresa, tem que ser uma empresa de pessoas para pessoas. Porque uma Isso. empresa não é um ser que fica pairando no universo, é um conjunto de CPFs. É um Exatamente. conjunto de indivíduos, de pessoas que têm os seus valores, os seus princípios, as suas crenças, as suas experiências. Isso tudo é muito poderoso. Então, se a gente aproveita e desenvolve o melhor dessas pessoas, a gente pode entregar de forma diferente também para os nossos parceiros, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores. A gente fala também sobre uma tríade de valor. Não é a empresa só que tem que lucrar. A empresa tem que gerar valor para a empresa, para o colaborador, para os parceiros, para o ecossistema, que a gente precisa desse ecossistema para Exatamente. poder fazer a nossa entrega de valor. Inclusive, nós desenvolvemos um programa recente, quando a gente fala de bem-estar, que a gente quer também propagar isso para fora, é um programa que a gente instituiu recentemente chamada Viva Bem Consura, voltado para os corretores. E ele tem uma tríade que fala de experiência, oferecer experiências diferentes para esses corretores, desenvolvê-los em capacitação e conhecimento, e na outra parte, a questão da remuneração do financeiro. Muito legal. Então, a Que gente você contempla todas as etapas desse ciclo. Exatamente, a gente não está tendo um olhar só para a comissão, pura e simplesmente. A gente quer olhar de uma forma integrada a esses parceiros. Então, quando a gente fala de bem-estar na Sura, a gente quer conectar internamente com os nossos parceiros e para que os nossos clientes sintam isso, sabe? Que Sim. seja realmente uma coisa real ali na cultura da nossa empresa, que a gente consiga transmitir isso para as pessoas. Eu uso sempre uma expressão nas minhas entrevistas, Kelly, que é quando eu transbordo.
Eu cheguei num ponto que dentro de casa está tudo funcionando tão bem que eu posso transbordar para os demais, para os parceiros, para os clientes, para o mercado, para a sociedade. Isso é incrível, parabéns pela iniciativa de vocês. E aí tem um elemento ou alguns elementos que são fundamentais para que tudo isso aconteça e se cascateie. Qual que é o papel do líder nessa conscientização em relação à saúde mental? O líder ele é a ponte, ele é a conexão. Como eu disse, as empresas têm a sua estratégia que vai desenvolver no seu plano de negócios, suas soluções. A liderança precisa ser a ponte entre tudo isso que a gente está falando aqui, com a ponta, com os colaboradores, de incentivar, de engajar, de promover esse ambiente saudável que a gente está conversando aqui. Só que a liderança precisa também, aí o que as organizações precisam fazer com essas lideranças? Capacitá-las, que também é um dos requisitos aqui que a lei fala, de promover essa capacitação para essa liderança, para nós, como líderes, termos as ferramentas para usarmos no dia a dia com as pessoas, de forma genuína, de forma construtiva, de realmente pensar no desenvolvimento das pessoas, de pensar em sucessão, de formar outros líderes. Isso que é bonito da liderança, da gente poder desenvolver pessoas que sejam melhores que nós. Exato. Que a gente possa construir um legado. Então, a liderança, e lá na Sura, inclusive, agora no mês de maio, a gente vai desenvolver um programa de capacitação bem potente para a liderança. Muito bom. Porque é parte estratégica da Sura. Fundamental. Você usou uma palavra que eu gosto muito, eu anotei aqui, genuíno. Quando a gente pensa em talvez, eu vou usar a palavra, não sei se é essa a palavra, mas quando a gente pensa em erro, que empresas de qualquer segmento cometam, né, nessa criação de iniciativas de saúde mental. Talvez quando elas não são genuínas, quando a gente pensa em ESG tem o termo greenwashing, né, que é o só fazer para parecer, mas de fato na prática não é aquilo. Você acha que é um erro quando as empresas criam ações, campanhas ou projetos só da boca para fora ou para aparecer na rede social? Só para cumprir um to-do ali para fazer, né, eu acho que é um erro, sabe? Porque a gente não consegue ser coerente. Assim, a coerência é um fator que a gente precisa buscar diariamente, né? Entre o que a gente tem como princípios, valores, com as nossas ações no dia a dia, conforme a gente se comporta, nossas condutas, como a gente conversa. A gente precisa buscar essa coerência como seres humanos, que a gente vai ter os nossos altos e baixos, mas buscar essa coerência. E aí, quando a gente tenta implementar coisas que não é uma verdade, para mim isso não é sustentável. Isso não se sustenta há muito tempo, sabe? E aí, as pessoas também percebem isso. E aí, quem perde é a empresa, com turnover, as pessoas saindo, as pessoas pedindo licença médica porque não estão bem emocionalmente. Então, precisa ser genuíno, precisa ser verdadeiro. Porque o que mais desenvolve, na minha visão, os relacionamentos e aí quando a gente fala de crescimento de empresa sustentável, é se conectar. Quando a gente se conecta com o outro, com o nosso colaborador, com o cliente, quando ele consegue perceber o valor da empresa com os seus valores pessoais, essa conexão para mim é o que sustenta e é a verdade. Sim. Então, é fundamental para mim. Não, e se não chega lá na ponta em um outro problema que é uma crise de imagem, né? Quantas e quantas empresas não se vendem ESG e sustentabilidade e não sei o quê. E aí tem o escândalo de racismo, de trabalho escravo e disso e de aquilo. Você fala, mas cadê todos aqueles valores, né? Sim. Agora, do outro lado, até pensando na própria Sura ou em algum exemplo que você tenha, né, em mente, quando a gente olha ali para os próprios critérios da lei, as diretrizes, pensando em boas práticas do que hoje ou já existe ou pode ser aplicado. Você citou a capacitação, que está na lei como uma premissa, né? Que outros exemplos você traria de boas práticas, de positivo do que a gente ou já tem, seja na Sura ou no mercado, ou pode ter com base no que a lei sugere? Tem um pilar da lei que fala de transparência nas informações, por exemplo. Olha, isso é ótimo. Tá?
Transparência é um dos princípios da Sura também. Muito bom. E ter um ambiente de transparência, o que significa? Então, por exemplo, compliance, lá eu com meu time, lá como compliance, a gente fica ali responsável de promover, divulgar as políticas e da gente ter ali toda uma conformidade regulatória e a gente vai ali construindo as políticas que são os mínimos que a empresa espera ali das pessoas em relação às suas condutas, aos princípios, enfim, diretrizes. Se a gente não é transparente, se a gente não divulga, se a gente não tem uma comunicação clara com as pessoas, isso não vale de nada. Então, isso é um ponto que, assim, às vezes as empresas até fazem, mas não divulgam, ou divulgam de uma forma que, na visão de quem está divulgando, parece ser óbvia a mensagem, e não é óbvio. Não é óbvio. Né? Recentemente eu ouvi uma frase que fala assim, a obviedade só é óbvia para o ouvido treinado. Excelente frase, aliás. Porque a gente precisa transmitir as mensagens de forma clara, transparente. Então, um dos pontos que eu vi na lei que eu achei muito interessante e que a gente vem trabalhando isso lá como compliance também, é da gente desenvolver uma comunicação clara, sem jargões, sem termos muito complexos, mas que realmente conecte com a pessoa, que a pessoa entenda a situação ali, como proceder, como seguir. E isso também fala assim, as pessoas ficam claras quais são as políticas, como que é a cultura dessa empresa. Muito bom. Né? Você sabe que comentávamos aqui no começo, né? Eu sou jornalista e trabalhei nas últimas 2 décadas com comunicação, marketing, e uma das coisas que eu digo sobre campanhas de comunicação e de conscientização é: você precisa pegar aquilo depois de pronto e entregar para alguém que não é da sua área, da sua empresa, do seu segmento, uma pessoa absolutamente neutra e dizer: você entende? Se ela entender, está pronto para rodar. Se ela tiver alguma dúvida, mesmo quem está na sua empresa, no seu segmento, na sua área, pode não compreender. Então tem que ser simples, compreensível a todos, para que seja de fato universal. Sim, muito bom. Adorei o exemplo da transparência. Adorei o exemplo da transparência da capacitação. Kelly, que papo incrível, muito obrigado. Eu acho que tem uma coerência, outro ponto que você traz, tem uma coerência gigantesca, que a diretora de conformidade, né, que tem que tem tantas políticas e diretrizes, seja também a interface que olha para esse tema dentro da Sura ou no mercado como um todo. Então, queria te agradecer pela sua presença, parabenizar por ser uma voz desse tema tão fundamental, mas antes da gente terminar, queria te pedir uma última contribuição. Sim. Que é: você trouxe muitas falas ricas sobre a questão da saúde mental nas empresas. Qual que é a mensagem final que você deixa para aquelas companhias que ainda não começaram nada, que nunca sequer tiveram a sensibilidade de olhar para os seus colaboradores como um ser humano? Vou chegar aí. Antes, eu só queria trazer um ponto da lei, da 14.831, que ela foi sancionada em março de 2024, certo? Pouco mais de um ano, né? Pouco mais de um ano. Só que ela ainda está pendente de regulamentação. Tá. O que significa isso? O governo federal, eles precisam emitir uma regulamentação para dizer ali, orientar as empresas quais são os critérios que elas realmente, como elas devem adotar a lei, para que se recebam, para que elas possam receber aí o certificado da empresa promotora da saúde mental. Então, esse é um ponto que eu queria adicionar aqui, que embora ela já esteja em vigor, ainda está pendente de regulamentação. E aí eu queria pegar o gancho disso, que assim, independentemente disso, que as empresas não esperem leis e regulamentações para adotar políticas de bem-estar dentro das suas empresas. Isso é um fator de competitividade muito importante. A gente tem escutado termos até de inteligência emocional lucrativa. Excelente. Porque se a organização olha o bem-estar das pessoas, essas pessoas estão engajadas, estão ali comprometidas, tem um ambiente saudável, desafiador, tá? Porque, assim, não adianta a gente falar assim, que as empresas vai ser mil maravilhas sempre. Não, gente, a gente vai ter desafios. A gente vive uma realidade complexa. É complexa.
mas ela pode ser, a gente pode lidar com essa complexidade de uma forma que não seja nociva para a nossa saúde. Então, as organizações precisam olhar para lidar com a complexidade de uma forma que não seja nociva, olhando para a saúde emocional das pessoas e adotando essas medidas e iniciativas. Fala assim, nossa, mas eu preciso investir muito nisso? Essa conta, ela fecha muito, porque se você investe em uma capacitação, se você investe em iniciativas que promovem isso, e as pessoas ficam mais felizes, mais engajadas, mais produtivas, que isso também é um fator, isso também te traz um retorno na sua empresa de produtividade e consequentemente, de lucro, né? Então, tem muitas pesquisas aí que têm trazido esse ponto, né? Esses indicadores que ambientes que as pessoas estão emocionalmente mais saudáveis, as empresas têm uma lucratividade e uma produtividade maior. Então, eu acredito isso genuinamente como um fator, assim, muito positivo para a empresa como instituição, mas para as pessoas também, para sermos promotores de desenvolvimento de pessoas, de uma liderança realmente que se preocupe, sabe, em engajar, em cuidar das pessoas, um ambiente de cuidado e que tem essa contrapartida, a empresa oferecendo isso e o colaborador oferecendo o seu melhor, o seu compromisso e a sua, que a gente fala, o seu protagonismo ali nas suas ações do dia a dia. Então, a minha mensagem final é essa: não esperem uma lei, uma obrigatoriedade para implementar iniciativas que poucas coisas já podem fazer muita diferença para aquele colaborador ali que tá ali a maior parte do seu dia ali contribuindo e trabalhando para a empresa. Kelly, entre as muitas coisas que eu poderia te dizer aqui na minha mensagem de agradecimento, eu queria te agradecer pela sabedoria, a sua sabedoria e a sua sensibilidade ao tratar de um tema tão importante. Com certeza são fundamentais para que essa mensagem seja disseminada de forma mais inteligente. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Cristiano. Foi ótimo recebê-la. Agradeço também a cada um de vocês que acompanhou mais esse episódio do Systalks com oferecimento da Porto Seguro. Nós recebemos a querida Kelly Godoy, que é diretora jurídica de conformidade e de controles internos na Sura, na Seguros Sura Brasil, falando de um tema importantíssimo para o nosso segmento, mas para todo o Brasil, para todo o mundo. Além de falarmos muito de seguros, falamos da saúde mental. Bom, aqui nesse QR Code que eu vou deixar para vocês na tela, vocês encontram tudo sobre a comunidade do SIST. Tem conteúdo, tem evento, tem curso, tem informações, tem materiais, tem os Systalks. E a gente se encontra aqui quinzenalmente. Você pode nos assistir em qualquer hora, em qualquer lugar, aqui pelo YouTube do SIST. Mas a cada 15 dias tem um novo episódio. Te espero na nossa próxima edição. Muito obrigado pela sua audiência e um abraço.